O Conselho Federal sai de uma disputa agora eleitoral, onde a chapa 1 venceu. Como foi essa disputa? Democraticamente? Sim, como sempre tem sido, né? É importante frisar que o processo eleitoral do Conselho Federal de Odontologia ele é guiado, ele é normatizado por uma lei federal, a Lei 4324, que reza que a eleição do Conselho Federal se dá através do voto dos 27 delegados eleitores, os 26 estados da federação, mais o delegado do Distrito Federal. Ela se deu de uma forma natural, democrática, houve uma disputa, foi acirrada a disputa do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista de campanha, porém, do ponto de vista de resultado, foi uma eleição deverasmente tranquila. A chapa 1, que foi a chapa que eu integrei, venceu as eleições com 20 votos contra 7 votos para a chapa 2. Então, do ponto de vista de resultado, foi uma eleição relativamente tranquila. Depois de 30 anos, o Rio Grande do Norte tem um representante no plenário como efetivo. Você era até então suplente. O que significa a odontologia potiguar? Olha só, essa avaliação eu tenho procurado, a gente tem mais ou menos aí uma semana do ocorrido da eleição, e eu tenho feito uma avaliação bastante ampliada desse feito, vamos dizer assim. É importante chamar a atenção da Constituição Legal do Conselho Federal. É uma Constituição para a conjuntura atual, de certa maneira injusta, porque o Conselho Federal de Odontologia é composto apenas por 18 conselheiros, sendo deles 9 titulares efetivos e 9 suplentes. Então isso aí já significa uma certa segregação do ponto de vista administrativo. Isso significa dizer que 9 estados da federação ficam de fora, né? E aí, em qualquer situação, em qualquer segmento, nós precisamos entender que essa ficada de fora, ela tem um nome. Os estados vão ficar de fora por questões políticas. Logicamente, por questões políticas. Ou seja, o mais forte, politicamente, vai sobreviver dentro daquele sistema. É um sistema que precisa mudar, essa lei precisa mudar. Nós defendemos que sejam 27 conselheiros efetivos, para que cada estado tenha o seu conselheiro efetivo, para que cada estado tenha a sua representação, que aí só assim a gente pode dizer que o Conselho Federal, ele se administra, ou ele é administrado de uma forma democrática verdadeiramente. Mas enquanto isso não acontece, até porque para que isso aconteça, é preciso se mudar a lei. O projeto de lei já existe, já está na Câmara dos Deputados, então agora nós vamos precisar fazer um esforço muito grande para que esse projeto seja aprovado. Enquanto isso não acontece, a Constituição do Conselho é dessa maneira que eu citei. Então, o Rio Grande do Norte, um estado pequeno, que de certa maneira é considerado como um conselho de pequena monta do ponto de vista administrativo, galgar, atingir a efetividade, não tenha nem dúvida que para o Estado isso tem um significado bastante relevante, né? É a presença de um membro de apenas 9, volto a dizer, que vai estar lá na cabeça da administração do Conselho Federal. Tem um norte-rio-grandense, e aí, de certa maneira, é importante ressaltar que pela segunda vez na história do Rio Grande do Norte. Então há uma importância grande. O último potiguar que chegou ao plenário como efetivo foi o Dr. Clemente Galvão Neto, e chegou à vice-presidência. Como é que se dá, a partir da posse do novo plenário em dezembro, a eleição para aquelas vagas como presidente, vice-presidente, o secretário-geral e o tesoureiro? Como é que funciona essa eleição? Isso. Foi eleita, agora no último dia 15 de julho, a chapa que irá administrar o Conselho Federal, ou seja, os 18 conselheiros, os 9 titulares e os 9 suplentes. No dia 8 de dezembro, essa gestão atual do Conselho Federal se encerrará no dia 7. No dia 8, a gestão atual, a gestão nova, eleita, recém-eleita, tomará posse no plenário do Conselho. Os 9, isso segundo a lei, eu gosto sempre de frisar, porque tudo é feito conforme o que reza a legislação em vigor. Exatamente a Lei 4.324 de 1964. Só fazendo uma explicação rápida, ela era assim porque 18. Onde se chegou esse número? Porque naquela época só existiam 18 estados na federação. E aí estariam contemplados os 18. Então, como é que se dá essa eleição? No dia da posse, os 9 conselheiros efetivos, os 9 conselheiros titulares, se reunirão
secretamente em uma sala e elegerá o que se chama de diretoria do Conselho Federal de Odontologia. Essa diretoria ela é composta por 4 conselheiros, um presidente, um vice-presidente, um secretário-geral e um tesoureiro. Então, os 9 conselheiros efetivos irão se reunir e fazer a eleição dessa diretoria. Como é que vocês, os novos eleitos, estão observando as perspectivas de um novo plenário e as mudanças que a odontologia deveria ter, ou no caso que as bases reclamam, ou que as bases procuram mudar? O que você acha mais importante na nova gestão? Olha só, essa gestão ela precisa ser, do ponto de vista histórico da odontologia brasileira e especificamente na história do CFO, o divisor de águas. Essa gestão precisa quebrar paradigmas. Essa gestão precisa inovar. Essa gestão precisa, quando eu digo precisa, é porque é uma obrigação dessa gestão, dessas pessoas que assumiram juntamente comigo, e eu me coloco como uma delas. Essa gestão precisa, de uma vez por todas, colocar uma postura de posicionamento político diante das demandas da sociedade brasileira. Essa gestão, ela precisa colocar o CFO como um agente transformador dessa sociedade. As demandas são infinitas. São inúmeras as demandas. As demandas, por exemplo, passam obrigatoriamente pela defesa do Sistema Único de Saúde desse país. Nós precisamos entrar mais nessas discussões. Não deixar apenas a cargo dos sindicatos e federações, que é quem realmente tem a obrigação e compromisso de lutar pelas questões trabalhistas, mas a gente precisa entrar nessa discussão. O Conselho Federal de Odontologia precisa entender melhor como é que está se dando, por exemplo, a aplicação da atenção primária na execução do Sistema Único de Saúde, na ponta da linha. Eu acho que o Conselho Federal vai precisar, diante de tantas demandas que eu cito nesse aspecto especificamente, se juntar, chamar para junto dele os presidentes de conselhos regionais, trabalhar juntamente com o controle social do SUS, porque nós temos aí um projeto, um sistema que foi criado, que foi implantado, que está funcionando, mas que capengou, que dificultou a sua execução exatamente na atenção primária, que é onde está inserido 90% dos profissionais de odontologia nesse país. E aí nós temos uma demanda dentro desse segmento pequeno que eu citei, uma demanda gigantesca.